Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 13. Versículo 5. Achou aí? Diga amém. Segunda Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Por isso, abre o nosso coração, renova a nossa mente para o entendimento perfeito da tua palavra. Que os nossos corações recebam os segredos, as chaves, Senhor, que o Senhor tem para nós, para o nosso exercício de fé, para a confirmação da nossa fé, para o lugar que o Senhor separou na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Toma esse altar que é teu, por honra e direito. Ministra os nossos corações, estamos aqui, porque estamos sedentos pela tua palavra, pela tua doce voz, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Nós falamos de alguns elementos, temos falado de alguns elementos há 3 semanas. Elementos que foram separados na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como referencial de poder e função para alguma coisa. Deus faz associações. Nós já estudamos que Deus se expressa com 2 tipos de linguagem. Deus se expressa com a linguagem literal, que Ele diz o que realmente está escrito da forma como você lê. E de uma linguagem simbólica, é uma linguagem representativa, onde Ele escolhe elementos, situações, coisas para explicar segredos, para entregar segredos a respeito da construção da humanidade e da história do povo hebreu. Então eu preciso que você entenda, nós falamos do trigo, nós já falamos do grão de mostarda, semana passada nós falamos do poderoso mel, e hoje nós vamos falar do sal. O sal é um elemento muito rico desde os tempos antigos. Sempre, em toda a história, o sal foi usado como tempero. O sal sempre foi usado como tempero e não era diferente nos tempos bíblicos, não é diferente na época do Antigo Testamento. O sal também era usado no Antigo Testamento em forma de apresentações diferenciadas. Deus usa o sal como elemento para simbolizar a purificação. Nós vamos ver mais isso à frente. Deus também usa o elemento sal para simbolizar a destruição. Nós vamos ver isso. Deus também usa o sal como elemento para representar reconstrução, vida, transformação. Deus também usa o sal para representar vitória, crescimento e amadurecimento. O sal, em toda a história bíblica, é usado com muita importância. Se você não sabe, nos tempos antigos, quando os bebês nasciam, eles retiravam o bebê da mãe, cortavam o cordão umbilical e salgavam a criança. Esfregava o sal na criança toda. Para quê, pastora? Para impedir que enfermidade viesse sobre o corpo. Porque naquela época não tinha álcool etílico. Naquela época não tinha remedinho que impedisse o crescimento e a proliferação de bactérias e vírus. Então, quando o neném nascia, eles salgavam as crianças com sentido de proteção. Até hoje ainda é feito isso com o quê? Com o que a gente faz salgando desse jeito para proteger?
com a carne. No Antigo Testamento, então, isso era visto demais. Por quê? Porque eles matavam os animais e matavam um carneiro, e ninguém consegue comer um carneiro por dia. A família tinha que ser muito grande para comer um carneiro por dia. Então, eles matavam o carneiro, faziam o sacrifício, a parte que era para cozinhar, cozinhava. E a outra parte, eles salgavam a carne inteira para guardar a carne. Por quê? Porque não tinha geladeira. Porque não tinha como guardar. Então, se salgava a carne para proteger. E você sabe que se você salga uma carne perfeita, enche ela de sal e protege ela naquele sal, nenhuma bactéria, nada que está de fora tem poder para penetrar, porque o sal impede. Agora, se você salga uma carne que ela está podre por dentro, o sal não tem poder de regenerar a carne. Aquela podridão vai continuar da mesma forma, ela só não vai prosseguir. Agora, se você tem um pedaço de carne que tem uma parte boa e uma parte podre, e você salga toda a carne, a parte boa continua boa, e a parte podre para de apodrecer. Ela não regride, mas ela para de apodrecer. Você está entendendo? Diga amém. Então, o sal era usado como tempero natural para cozinha, para cozinhar elementos, como a gente usa hoje. O sal era usado para proteção para não se deteriorar, não se estragar elementos. E eu preciso explicar algo para você. O sal da época de Jesus, da época da Bíblia, do Antigo Testamento, principalmente quando a gente lê a respeito de Israel, o sal era retirado das proximidades do Mar Morto, das margens do Mar Morto e de salinas próximas a Israel. Então, o que acontece? Quando eles retiravam esse sal das salinas ou das margens do Mar Morto, o sal era puro. O sal estava na sua essência. O sal estava do jeito que ele foi criado. O que significa isso, pastora? Que o sal não era como o sal que você tem hoje na sua casa. Porque o sal que você tem hoje na sua casa é refinado. O sal que você tem hoje na sua casa é sal fino. O sal que a Bíblia usa, o sal que eles usavam antigamente, era o sal original. Era o sal grosso. Fala para esse irmão que está ao seu lado, o sal grosso não é da macumba não, irmão. O sal grosso é de Deus. É de Deus. Aí eu tenho uma associação do sal relacionado à aliança. Porque a gente estuda na Bíblia que Deus fez pactos com o homem. Deus fez alianças com o homem. Mas a Bíblia relata para nós que em um determinado momento da história, o próprio Deus fez uma aliança com Davi. Ele diz, uma aliança de sal. Como assim, pastora? Naquela época, não se assinava documentos de compromisso. Naquela época, não se assinava documentos registrados em cartório, garantindo a tua promessa. O que eles faziam? Você vai cumprir a sua parte? Vou. Eu vou cumprir a minha. Então, eles pegavam um pouco de sal, e eu comia, e você comia, fazendo uma aliança de sal. O que significava isso? Uma aliança de compromisso. Uma aliança onde você vai cumprir a sua parte e eu vou cumprir a minha parte. Os homens faziam isso sempre que eram confrontados, sempre que precisavam assumir alianças, posicionamentos. E Deus, então, automaticamente se coloca nisso. Ele diz assim, eu estabeleci uma aliança com Davi. Uma aliança que eu disse para ele que o reino não seria abalado, que a sua hereditariedade iria continuar possuindo Israel, porque eu dei minha palavra, e ele então deu a sua. E nós fizemos então uma aliança de sal. Então eu tenho na Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5,
Deus mostrando para nós um outro significado representativo do sal na Bíblia Sagrada. Também em forma de aliança, de comprometimento. Nesse texto de Deus com Davi. Agora vamos ler outros. Vai lá em Levíticos. Levíticos capítulo 2. Levítico capítulo 2, versículo 13. Você achou? Diga amém. Diz assim: toda oferta dos teus manjares temperarás com a tua oferta de manjares, não deixará faltar o da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás. Olha aqui para mim. Deus, então, no livro da lei, porque Levíticos é considerado um livro da lei, Deus, então, institui, num dos livros, diz o seguinte: toda oferta que for trazida ao altar, você pode trazer a carne, você pode trazer os elementos que você quiser como sacrifício a Deus, mas o que não pode faltar é o sal. Por quê? Porque o sal representava aliança, o sal representava compromisso, o sal representava: eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo uma aliança com Deus através do sacrifício. Nós estamos falando de lei, né? Então, naquela época, eles levavam o sacrifício diante do altar e temperavam o sacrifício com sal, porque foi uma ordem dada por Deus. Quantos lembram que nós, quando falamos a respeito dos óleos ungidos, quando nós falamos a respeito do óleo da unção, o óleo da unção é composto de praticamente todas as essências reunidas, mas ele tem uma coisa principal de diferente de todas elas. O que é? Sal. Deus dá uma ordem para o povo e diz assim: o perfumista vai se juntar e vai criar em medidas conforme ele entende a mistura das essências, mas além das misturas das essências, eu estou dizendo, ele tem que pôr sal. Por quê? Porque o óleo da unção era usado para santificar os elementos do altar. O óleo da unção era usado para santificar tudo o que ele tocava. O óleo da unção é usado para santificar e ser derramado sobre os homens e as mulheres de Deus, ministros da palavra. E Deus diz assim: eu estou derramando sobre eles o sal, que é aqui, nesse sentido, representa também aliança, representa também purificação, representa também a parte relacional do homem com Deus. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você se posiciona contra uma autoridade que foi levantada por Deus. Por quê? Porque tem óleo sobre a cabeça dele. E esse óleo, além das essências, das especiarias, tem. Então está dizendo assim, ó, vocês escolheram, mas eu selei. Vocês levantaram, mas eu selei. Quando eu mexo, quando eu boto a mão nesse negócio, eu estou tentando quebrar a aliança de sal. Eu estou tentando manipular a palavra liberada de Deus como confirmação. Você está entendendo? Diga amém. Cutuca esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: cuidado. Agora eu tenho também representação forte do